Márcia Teixeira, eu sou militante do movimento Mulheres em Luta, eu sou servidora pública e estudo filosofia na UNB, sou do PSTU. Não tem como falar dos negros no Brasil, historicamente, sem falar da questão do trabalho e onde está inserida, porque a concepção de cultura que a gente reivindica é que a cultura ela é o que se forma do ponto de vista social a partir das relações de vida que as pessoas têm, né? Como as pessoas se dividem para trabalhar, para estudar, para produzir a riqueza, faz com que elas também determinem os padrões de comportamento. E as classes sociais que dominam essa produção é que determinam a cultura que vai ser vigente no mundo. Por isso que a gente tem uma cultura branca, uma cultura do cabelo liso, uma cultura do magro, uma cultura dos comportamentos monogâmicos, religiosos, enfim, todos os elementos de cultura que a gente tem a ver com a forma como está dividido o trabalho, a produção da riqueza e a reprodução da vida. E os negros inseridos dentro desse contexto, eles sempre ocuparam posições de trabalho muito subalternas. Isso no óbvio da escravidão, mas não só. A abolição não aboliu o trabalho precarizado para os negros e negras. Não, pelo contrário, apenas institucionalizou uma relação precária de trabalho que se estende há muito tempo. Quando se fala de mulheres, movimento feminista em geral, eu acho que é muito pobre na medida em que você não tem como falar de mulheres apenas do ponto de vista do gênero, porque existem divisões entre as mulheres, né? Divisão de classe social, porque tem as mulheres ricas que exploram a força de trabalho das mulheres pobres, e você tem dentro dessas mulheres ainda uma divisão de raça. E cada subdivisão dessa tem interesses e vontades e necessidades diferentes. Uma diferença clássica que a gente pode dar é que o movimento feminista da década de 60, 50 tinha uma pauta de que as mulheres deveriam sair do trabalho doméstico, de ser rainhas do lar, de ser donas de casa, de ficarem presas a uma vida que de sem realizações pessoais. A realização da mulher estava na família. Então o movimento feminista branco da década de 50, 40, por aí, reivindicava que a mulher entrasse no mercado de trabalho. No entanto, as mulheres negras trabalham desde sempre. E sempre como lavadeiras nas ruas, como empregada doméstica, muitas vezes como prostituta. As mulheres negras sempre estiveram vendendo sua força de trabalho, mesmo quando a cultura hegemônica dizia que mulher tinha que ficar em casa, que mulher era dona de casa e tudo mais. Essa cultura nunca teve presente para as mulheres negras, ainda mais aqui no Brasil. Então, falar de feminismo negro, falar de mulheres negras, é falar de outras pautas que não estão incluídas no movimento feminista hegemônico, porque é uma situação de vida, uma realidade muito diferente. Hoje em dia, você tem dados que comprovam que, por exemplo, 70% do setor de serviços no Brasil é ocupado por mulheres negras. Serviços se entendem principalmente dentro da terceirização, né? Serviços gerais, limpeza, cozinha, copa, serviços mal remunerados, com menos direitos trabalhistas. Então, ainda hoje, mesmo dentro da formalidade, e isso se amplia muito quando você vai para a informalidade, né, para as mulheres que trabalham como diarista, como ambulantes, enfim, sem carteira de trabalho, isso se amplia muito mais. Então você tem uma realidade onde as mulheres negras, onde os negros de conjunto, mas as mulheres mais especificamente, porque se os negros homens sofrem racismo, as mulheres negras sofrem racismo e machismo. É uma combinação de opressões. E se é uma mulher negra e lésbica, ela sofre racismo, machismo e homofobia ao mesmo tempo. Quando se fala em mulheres negras na mídia, a gente tem que entender a quem serve a mídia, né? A mídia, ela só muda ela só para de expressar a cultura dominante na medida em que há uma cobrança da parte da sociedade e quando ela enxerga que há um possível mercado a ser explorado. Então, você tem hoje até gays aparecendo na mídia, você tem mulheres negras aparecendo em situação de protagonismo nas novelas, mas isso responde muito mais a um mercado que surge, no caso dos gays, o mercado pink, e no caso das mulheres negras, o mercado de condicionador para cabelo, creme para ficar com a pele homogênea, e roupas, e não sei o que. Então você tem todo um mercado hoje em dia para isso. A mídia atende necessidades do mercado. A mídia não atende necessidades culturais. A questão do racismo está diretamente associada à questão de classe, porque a classe trabalhadora tem cor no Brasil. Então, a discussão de negros, ela perpassa principalmente por uma questão de classe, mas também por uma questão de identidade, porque é isso que a Deise colocou.
A associação do belo tem a ver com quem domina a sociedade. Então, se eu sou o dominante da sociedade, o belo serei eu, que sou branco, que sou do cabelo liso, que sou magro. O feio é o que trabalha para mim. O feio é o que está na posição subalterna na sociedade. Então, o negro é feio, o cabelo é feio, tudo isso que ela colocou. E as negras e os negros vão para a televisão no sentido de reafirmar esses estereótipos. A gente tem hoje, de fato, uma maior democratização em relação à estética. Por exemplo, eu estou de turbante hoje, e eu, quando era adolescente, alisava meu cabelo. Então, você tem, de fato, hoje uma democratização maior em relação à estética. Mas me parece que ela atende muito mais um desígnio do mercado do que tanto uma questão da identidade negra, porque os movimentos negros se perderam muito ao longo do processo do que, de fato, eles precisam reivindicar. Me parece que o elemento mais progressivo em relação à cultura, que fez, inclusive, com que esses processos acontecessem, é a contracultura, né, que é a forma dos oprimidos se chocarem contra a cultura vigente, impondo suas vontades, principalmente individuais. A contracultura ela se torna um movimento coletivo. No entanto, ela começa como uma necessidade individual de se colocar, de se aparecer, de ser como se quer ser. Então, você tem processos muito importantes de contracultura, principalmente nos Estados Unidos, na década de 60, principalmente muito associada à questão negra, hippie, com a libertação sexual, que também era um movimento de contracultura que se choca contra a moralidade, contra a monogamia, contra essa família burguesa, né, do comercial de margarina. Você tem esse movimento de contracultura hippie, mas você também tem um movimento de contracultura que faz com que a gente possa e tenha artigos da nossa cultura negra que estão sendo vendidos, estão sendo colocados. No entanto, esse é um movimento que dialoga com a parte da identidade, da parte cultural de identidade. Para acabar com o racismo e fazer com que essa contracultura se torne desnecessária do ponto de vista político, você tem que atacar onde está a raiz do problema, que é a divisão de classes sociais, que é o fato dos trabalhadores mais precarizados serem negros, porque você precisa da opressão para poder justificar isso. Você precisa ter um setor oprimido na sociedade. Dentro do sistema que a gente vive econômico, ele precisa das opressões para poder viver, porque ele precisa de um setor que vai ser a justificativa para receber os menores salários, para viver pior, porque ele precisa de um setor que ele vai escolher para oprimir. Então, nisso entra os nordestinos, que hoje em dia está cada vez pior, eu sou alagoano, terra do zumbi. Então você tem no Sudeste, por exemplo, a xenofobia muito grande, você tem o racismo, você tem o machismo, você tem a homofobia, que justificam esses postos de trabalho mais precarizados e uma vida pior. Me parece que o movimento de contracultura ele é muito importante, muito progressivo, mas na medida em que ele se associa a um combate político dentro das estruturas das classes sociais. Dissociar uma luta da outra é torná-la estéril. Tanto a luta apenas do ponto de vista da identidade, quanto também a luta do ponto de vista meramente classista, porque também não dá conta apenas você discutir classe se você não discutir as subdivisões que existem nessa classe. Então, esses debates, eles têm que estar associados para que eles tenham alguma chance de sucesso, né? Então, era mais nesse sentido que eu queria colocar, só sobre a questão do sexo e as negras, apesar desse elemento da estética ser uma estética que dialoga um pouco mais com esse grito, né, do Black is Beautiful, né, que a gente está reativando, que foi um grito da década de 60 no movimento negro americano, né, que negro é lindo. A gente está retomando isso, eu acho que nesse sentido talvez seja muito bom, mas reivindica e reforça o estereótipo da mulher negra como um ser sexualizado, né, a mulher negra como objeto de prazer, como objeto, mais uma vez, ou de prazer ou de instrumento de trabalho, mas ainda assim um objeto. E essa novela angolana, ela é muito progressiva na medida em que ela tem uma totalidade de personagens negros, mas vai dar tudo que ela colocou. Dentro dessa novela você tem a protagonista, que vai ser diretora de uma indústria de moda, e ela é burguesa, e ela é rica, e ela casa com outro negro que também é rico e burguês, e explora negros trabalhadores na indústria dela. Então você tem uma substituição apenas de cor, mas a estrutura das classes sociais está colocada, o cabelo está alisado. Então você até tem a cor, né? A raça, mas é a raça se transmutando de branco na forma como esses brancos se organizam. Isso é progressivo na medida em que você coloca negros na televisão? Sim, é uma reivindicação histórica do movimento negro. Mas na medida em que você reafirma um padrão social, um padrão econômico, um padrão de exploração, você não consegue atacar a raiz do problema de fato, porque não é suficiente que alguns negros consigam ficar bem de vida, passar no concurso e morar na Asa Norte. É importante perceber que o grosso ainda mora na periferia.
que o grosso ainda sofre violência policial, que o grosso é chacinado. E aí, para concluir, eu coloco só um dado em relação ao genocídio da população negra que só se aprofunda. No Brasil, a polícia militar matou mais em 5 anos do que a polícia dos Estados Unidos matou em 30. A população dos Estados Unidos é muito maior e lá eles têm um histórico de violência policial que é conhecido por todos nós nos livros de história. E ainda assim, o Brasil matou mais em 5 anos do que os Estados Unidos matou em 30. E detalhe, isso que os dados mostram, fora aquelas mortes que vão para debaixo do tapete, que ninguém sabe o que aconteceu, o cara simplesmente morre com os amarildos da vida. Então, o debate de identidade é muito importante, o debate de cultura muito importante, a gente precisa dar esse combate cultural, esse combate ideológico, no entanto, ele é estéril na medida que você não associa ele a uma luta política pela superação desse modelo econômico que a gente está inserido. É isso. Uou.